Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta quinta-feira da Educação no programa Algo a Mais. Hoje o nosso programa vai ter como tema terapia ocupacional e abordagem de integração sensorial. Então, fica conosco, eu estou aqui com a Veridiana Valarciota, minha companheira de quinta-feira, e também a Thaís Siviero Fiori, que ela é terapeuta ocupacional. O programa Algo a Mais está no ar e estamos iniciando. E antes de iniciar o nosso papo, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores, que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira, 15 para 7 da noite. A URP Mercados, sempre com horários especiais para poder te atender, de segunda a sábado até as 21 horas, domingos e feriados até as 20. A Objetivo Ambientes Planejados, próximo aos bombeiros, aqui em Nova Prata. Você encontra uma esquina linda com móveis, decorações, tudo para o teu ambiente ficar lindo. Então, passa no Objetivo. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. A Kiron Centro Cultural, com cursos de línguas, ensino superior, além de reforço escolar, entre outros cursos que a Kiron também oferece. Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade. E a Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Eu gostaria de deixar aqui um convite especial para que vocês fiquem ligados nas redes da loja Beneduzzi, tanto Instagram quanto Facebook, que as meninas fazem lives toda semana, em torno das 19h30 da noite. Então, também aproveitem e sigam as redes da loja Beneduzzi. E agora eu vou dar meu boa noite aqui para as meninas, para a Veridiana, para a Thaís. Sejam muito bem-vindas, meninas. Veri, mais uma quinta-feira de educação. Boa noite, Laura. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, sempre é um momento muito especial participar das Quintas da Educação, sempre aprendendo muito, né, Laura, com convidados muito especiais e sempre preocupadas em levar uma informação para as pessoas que estão em casa, para os pais, para os professores, de qual a melhor forma de educar as crianças, de educar os adolescentes. E como a gente sempre diz, educação é a base de tudo. E toda a nossa vida é envolvida através da educação e a educação transforma a nossa vida. Então, sempre é um momento muito especial e eu sempre costumo te agradecer, Laura, pela oportunidade e parabenizar a Conecta por proporcionar às pessoas momentos tão importantes quanto este. Então, é um prazer estar aqui novamente em mais uma Quinta da Educação. Maravilha, Veri. E sim, são assuntos sempre muito importantes. Falamos muito na área da educação para professores e tudo mais, mas para quem está em casa, pais, avós, tem muita informação que pode vir a acrescentar no dia a dia. Então, como é importante a gente estar levando esse assunto, então, sempre com assuntos trazidos pela Veri aqui, para que a gente possa estar sempre pautando. Um algo a mais, né, Laura? Com certeza. Algo a mais da educação. É isso mesmo. Thaís, seja muito bem-vinda nesta quinta-feira. Muito obrigada, já agradeço desde já, Laura, Veridiana, Conecta. Né? É um prazer estar aqui para tentar conversar um pouquinho, né, sobre um tema tão importante. Muito obrigada desde já. Imagina! E Thaís, hoje a gente vai falar sobre terapia ocupacional e a abordagem de integração sensorial. Até é um nome complicado para quem ouve todo o nosso tema, porém vai ser legal a gente poder pontuar várias questõezinhas que fazem com que isso já clareie e a gente possa ter uma noção melhor sobre todo esse tema. Então, para que a gente possa entender, Thaís, terapia ocupacional, o que é realmente? Bom, então assim, eu vou tentar explicar de uma forma, né, bem geral. O terapeuta ocupacional, a gente tem como objetivo melhorar a funcionalidade, né, da criança, do adolescente, do idoso, porque a gente trabalha em várias áreas. Então, a funcionalidade, né, dessas pessoas nas atividades do cotidiano. Né? Então, assim, na atividade de vida diária, que envolve o vestir, a alimentação,
né? A higiene, nas atividades de escolar, no lazer e no trabalho, né? De uma forma geral. A terapia ocupacional, ela é uma formação, né? De faculdade, né? E existem várias áreas de atuação. Então, o terapeuta ocupacional se forma e vai atuar em áreas específicas de sua escolha, né? Uhum. Entendendo isso, Veri, quando a gente leva diretamente para a escola, como a gente vê que a terapia ela pode auxiliar no ensino, na comunidade escolar, enfim? Eu acredito, Laura, que a terapia ocupacional ela veio para auxiliar os professores, os profissionais de educação a desenvolver a educação de forma integral. Porque, segundo um ditado, um provérbio africano, diz o seguinte, que é preciso de uma aldeia para educar uma criança. O que isso quer dizer? Que nenhuma pessoa ela aprende e se desenvolve somente com os valores do núcleo familiar, mas sim de acordo com os valores da sua comunidade, como ela está inserida, como ela se relaciona com a sua comunidade. E vendo desta forma, as crianças precisam ser educadas na sua totalidade. Precisamos incutir valores, desenvolver habilidades, potencialidades, para que a criança desempenhe um papel de extrema importância na sociedade, para que ela faça das suas situações adversas oportunidades de criar um mundo melhor, de ser uma pessoa melhor. Então, a gente costuma educar a criança da vida para a vida. E a criança, ela, como eu disse no início, ela tem que ser educada de forma global. E muitas vezes nas escolas, os professores, eles sentem algumas dificuldades porque as pessoas são diferentes, os alunos são diferentes, têm necessidades diferentes. E esse apoio do terapeuta ocupacional, que é novo, que é um apoio novo, que muitas escolas ainda não têm esse auxílio deste profissional, ele vem justamente para sanar algumas dificuldades. Nas escolas, por exemplo, questões de motricidade fina, onde a criança depois vai partir para uma caligrafia, ou aprender a escrever, a recortar com uma tesoura, motricidade ampla, o brincar, o comportamento, as sensações, de que forma essa criança vai se relacionar com os demais colegas, as atividades habituais, que nem a Thaís coloca, ir ao banheiro, caminhar nos corredores, brincar no recreio. Então, tudo isso são atividades que muitas vezes as crianças têm alguma necessidade. E o terapeuta vem justamente para auxiliar esse processo, esse desenvolvimento de forma global. Então, a educação ela tem que ser vista de forma global. E precisa ter uma rede de apoio, precisa existir esses profissionais para sanar esse tipo de dificuldade. Então, eu vejo com bons olhos a existência dos terapeutas ocupacionais nas escolas. As escolas, elas precisam ter atividades multidisciplinares. Precisamos de vários profissionais aí para conseguir fazer com que as crianças se desenvolvam da melhor forma possível. Que bacana, e ter todo esse entendimento de que como faz diferença e como tu bem colocaste, que precisam de vários profissionais para poder auxiliar, e quando a gente vê que são detalhes que talvez alguma criança tenha alguma dificuldade e tudo mais... Pegando um pouquinho o gancho, né, do que a Veridiana falou sobre essa integração. Nós vamos falar um pouquinho de integração sensorial, aí talvez fique mais fácil da gente entender, claro, né? Exatamente isso. Nas escolas, aqui no Brasil, não existe, né? São poucos os profissionais terapeutas ocupacionais que estão inseridos, né? Mas, pensando na integração sensorial, especificamente nos Estados Unidos, por exemplo, já existem salas de integração sensorial com terapeutas ocupacionais nas próprias escolas, né? O tão importante que é, né, essa abordagem para o desenvolvimento global, né? Que, como tu falaste, tem que ter a funcionalidade também, né? Não é só o escrever, né, e o ler, o que vem por trás de tudo isso, né? Com certeza. E, Thaís, dentro
a gente falou agora da terapia e tem essa abordagem que é a integração sensorial. Como a gente pode entender? Eu vou te pedir desde falar um pouquinho da história sobre isso, só para que a gente possa, desde o início, esmiuçar um pouquinho aí e falar também um pouquinho sobre a definição. Tá, então assim, a integração sensorial, né, ela é uma abordagem... o profissional habilitado a trabalhar com a integração sensorial é o terapeuta ocupacional. Então, após a sua formação, né, ele pode fazer um curso, uma formação nessa área, né, e através de supervisões, mais essa formação, né, essas várias formações, para poder atuar. Então, é o profissional que está habilitado a isso. Né? E a integração sensorial, na verdade, ela foi preconizada aí iniciou a década de 60, 70, por uma terapeuta ocupacional, Anna Jane Ayres, né? Ela começou a estudar essa abordagem justamente para crianças com dificuldades no aprendizado. Então, o foco dela era crianças com dificuldades no aprendizado. Só que ela expandiu esses estudos, né, essa abordagem para crianças com o transtorno, né, do espectro autista. Porque a gente observa, né, e foi já constatado e nos estudos dela, que 98% das crianças do TEA, né, apresentam alguma disfunção nessa integração sensorial. Então, e além disso, né, síndrome de Down, né, déficit de atenção e hiperatividade também, né, são outras comorbidades. Muitas crianças têm algumas comorbidades, né, além né, da disfunção ou do atraso do desenvolvimento global, que também se beneficiam com a integração sensorial. E falando um pouquinho, então, o que é a integração sensorial, né? Vamos pensar assim, o nosso cérebro recebe, tudo que o nosso cérebro recebe, através dos nossos sentidos, né? Então, vamos pensar audição, visão, o tato, o paladar, são os principais sentidos, né? Tudo que a gente recebe, a gente organiza e dá uma resposta adequada, né, a esses estímulos que a gente recebe através dos sentidos. Além desses sentidos que a gente costuma conhecer, né, que são os mais conhecidos, a gente tem a propriocepção e o sistema vestibular também. Então, são dois sistemas que, junto com o tato, né, são, vamos dizer assim, a base, né, do trabalho da integração sensorial. A propriocepção, o que ela envolve? Tudo que os nossos músculos, nossos tendões, né, o que a gente faz, como a gente se localiza, como a gente utiliza o nosso corpo, né, no meio, né, onde a gente está durante as atividades. E o sistema vestibular, ele nos auxilia a ficar no equilíbrio, né, ao movimento de cabeça, né, a forma como a gente movimenta o olho. Então, assim, é uma integração propriamente dita de todos os sentidos, porque nós somos seres sensoriais. Nós estamos aqui recebendo informações sensoriais, né? A luz, o som, né? As cores, né? Então, assim, a todo momento a gente recebe isso e a gente consegue, quando chega, né? No nosso sistema nervoso central, a gente consegue organizar e viver, digamos, de uma forma normal, né? A gente age de uma forma normal quando esses sistemas estão integrados. Que bacana. Ouvindo tudo isso, Veri, me remete a algo sobre há quanto tempo, por exemplo, tu trabalhaste na área da educação. Como se via, por exemplo, o desenvolvimento infantil há muito tempo atrás e como se vê hoje. Dentro da integração sensorial, a gente vê que tudo é pensado, visto que talvez é a necessidade específica dessa criança. Essa evolução de como se viam as crianças e hoje como se vê é incrível para o crescimento delas, né? Laura, sim, eu trabalhei durante 36 anos na educação e a gente lá no início rotulava as crianças, os alunos, como seres iguais. E claro que com o passar do tempo a gente foi percebendo, né, a educação, a evolução, foi percebendo que cada pessoa tem uma necessidade diferente. Alguns são mais auditivos, outros mais visuais, outras pessoas sentem mais pelo tato, que nem a Thaís estava falando dos sentidos, né? E as crianças aprendem em tempos e em formas diferentes. Então, muitas vezes, o professor,
ele explica a matéria, o conteúdo de uma forma e exige que todos os alunos façam daquela forma, senão não vai estar correto. Isso mudou com o passar dos tempos, está mudando e acredito que agora com esses profissionais, essas necessidades vistas com outros olhos, vão mudar ainda mais. As pessoas sentem, aprendem em tempos, em formas diferentes, como eu falei. E por isso que a educação ela tem que ser vista de forma multidisciplinar, tem que ser trabalhada de forma multidisciplinar. Alguns têm uma habilidade maior em escrever, outros em desenhar, outros são mais das exatas, outros são mais das humanas. A gente mesmo percebe por nós mesmos, né? A gente tem mais facilidade nisso, outro tem mais facilidade naquilo. Mas o que se sabe é que todos aprendem. Todos aprendem. O que eles precisam ter é oportunidades. Precisamos dar oportunidades para que esses alunos consigam desenvolver suas habilidades. E aí vem o trabalho da terapia ocupacional, entrando em contato com as escolas, auxiliando os professores nesse processo tão importante que é o processo de ensino-aprendizagem. E ter essa abordagem da integração sensorial, a gente consegue realmente ver o que cada um necessita. Então, assim, quando a gente chama, né, quando há uma disfunção, né, quando essa integração não está ocorrendo de forma correta, entre aspas, né, a gente diz que ocorre uma disfunção de integração sensorial, né, ou um transtorno no processamento sensorial. Existem vários autores, então as nomenclaturas mudam, né. Então, assim, essa disfunção ocorre e o que acontece? O que ela causa? Então, ela pode causar transtornos na modulação, que o que significa? Essas sensações, esses estímulos vão chegar de uma forma muito elevada até essa criança. Eu falo criança porque é o público, né? Mas, enfim, de uma forma elevada, ou de uma forma muito baixa, hipo, né? Então, é um transtorno de modulação. Pode também causar um transtorno que a gente chama de base motora. Que o que é? Aquela criança que tem dificuldade no planejamento motor para realizar as atividades, na praxis, que a gente chama, que é ter ideia do que serve a bola, como eu trabalho com ela, e né, o que eu posso fazer com ela e o fazer, né? Que é a ideação, a execução, né, e o planejamento para utilizar uma certa atividade, né, algum objeto, enfim, uma caneta. O planejamento para te sentar, né? Tu tem que ter todo um controle postural, né? Para te sentar, para te poder pegar um lápis, para te comer, para te se alimentar. Tu tem que ter um controle, tu tem que ter um esquema corporal, tu tem que saber, né, em que postura colocar. Então, todos esses é de base motora também. E, além disso, o transtorno de discriminação. A gente sabe, por exemplo, alguém vai encostar na gente, a gente sabe discriminar que foi um toque de uma pessoa, ou foi um mosquitinho, né? A gente vai mastigar aquela comida, ela é crocante, ela não é, então o cheiro, né? Discriminar que cheiros são. Então, são essas três bases, né? A motora, a discriminação, né? De sabores, cheiros, né? De saber realmente o que é, de poder discriminar. E essa modulação, e que afeta muito as crianças, a questão da modulação que tu falaste, né, Veridiana? Assim, ó, aquela criança que não fica, a gente vai dar exemplos, que não fica sentada, que está toda hora levantando, né, que não consegue ficar numa fila. E assim, a minha clientela maior é o autismo, porque eu me especializei no autismo. Mas eu já estou recebendo crianças exatamente que eu percebo que são só as disfunções sensoriais, e que é muito mais simples de ser tratado, né? Porque há uma disfunção em alguma dessas áreas. Ou uma criança com a síndrome de Down que tem também uma disfunção nessa área em função da altura, do sistema vestibular, que acomete muito as crianças com Down, né? Então, assim, a gente percebe que agora não é só tanto para o TEA, né, mas está conseguindo se expandir porque realmente existe essa disfunção em outros, né? Talvez se vê hoje a diferença entre as crianças, porque tempo atrás talvez se dizia, não, ela tem tal probleminha e aí é isso que nós temos que tratar num geral. Não se tinha talvez essa questão de, não, ela não tem porém, ela tem alguns outros detalhezinhos que precisam ser ajustados. Talvez... tu, né, trabalhar por quantos anos, né, Veri? Tu sabe muito bem, assim, aquela criança, mas ela não para quieta, ela está toda hora saindo pro corredor, né? Ou então aquela criança que está sempre se apoiando na classe, está sempre, né,
né? Ela é preguiçosa, ou aquela criança que não está lendo e não está conseguindo copiar do quadro, porque o movimento de olhar para vertical, para horizontal, se tu tem uma disfunção na integração vestibular, lembra que eu falei, movimento de cabeça, de olho, vai interferir essa criança a fazer isso. Parecem coisas, são simples e sucintas, mas assim, ó, há uma diferença incrível quando tu consegue trabalhar nisso, né? Thaís, e as dificuldades que as crianças apresentam quanto à concentração e ao raciocínio também é trabalhado. Aí que a gente chama da modulação, né? O que é essa modulação? Né? São termos técnicos, mas nada mais é do que tu conseguir. A gente fala de nível de alerta, né? Tu tá mais alerta ou, né, tu tá mais... Aquela criança, assim, que tem uma hipersensibilidade, vamos falar, né? Também são termos técnicos. Tem gente que fala hiperdefensividade, sensibilidade. Aquela criança, assim, ó, que tem uma hipersensibilidade ao toque, por exemplo, né? Ela vai ter dificuldade em ficar numa fila de escola. Eu já tive paciente, assim, é incrível. Tu só muda a posição. Ele estava no meio da fila da escola, ele não conseguia ficar, ele se descontrolava, ele chorava, né? Aí, assim, a gente foi dentro de uma avaliação, né? E se constatou essa disfunção de integração. Então, assim, ó, ele vai entrar um pouquinho antes ou ele vai ficar no final. Por quê? Só de ele pensar que alguém está atrás dele, vai tocar ele já se desregula, que a gente chama. Ele já fica... Né, ele está sempre atento, é aquela criança que muitas vezes está sempre atenta, né? Porque alguma coisa vai me tocar ou alguma coisa, né, vai me encostar, né? A mesma coisa a criança do som, do barulho, né? A dificuldade muitas vezes que essa criança tem em entrar, um outro exemplo que eu trago de uma criança que eu atendo que na hora da educação física estava muito difícil dessa criança entrar para o ginásio. Mas por que será e tal? O que acontece? Ela tem uma disfunção bem grande auditiva. Ela não consegue, o som atrapalha muito ela. E no ginásio tem o eco. E tem o eco. Então, assim, ó, e não foi pelo convívio com as crianças, não foi exatamente o eco. Porque às vezes não é o som, a altura do som, mas é a frequência do som. Então, assim, a gente conseguiu organizar o tipo de atividade, às vezes usam abafadores, que a gente trouxe até uns exemplos depois, né, de algumas fotos. Né? Maravilha. Meninas, o tema está ótimo, nós vamos continuar com ele, porém agora nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais desta noite. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios.
Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite. Estamos falando sobre terapia ocupacional e abordagem de integração sensorial. Estamos aqui com a Veridiana Valarciota, quem traz todos os temas que são super importantes nas quintas-feiras da educação, e também com a Thaís Siviero Fiore, que é terapeuta ocupacional e vem para trazer toda essa questão da integração sensorial para que a gente possa ter um entendimento e também ver como como essa abordagem ela funciona dentro, principalmente das nossas crianças. E agora nós vamos voltando esse tema e eu gostaria de pedir, Thaís, sobre a indicação dessas terapias quando se tem essa noção de que falta, sim, alguma... Como a gente pode ver a questão da indicação? Tá. Então, assim, geralmente, eu tenho vários casos. Alguns são... a gente encaminha essa criança, né, através de um neurologista, ou psiquiatra, ou até pediatras, né, nos encaminham. Alguns pais também me procuram, né, porque já escutaram falar, identificaram algumas coisas, né. Agora com internet, com Instagram, né, os pais assim, eles já estão ligados, eu acho isso muito importante, né, eu vejo assim, ó, que isso é algo importante, né, que os pais estão mais atentos, né, porque quanto antes a gente começar a tratar ou trabalhar nessas disfunções, o quanto antes melhor. Então, assim, existem várias, né, são situações, assim, de chegarem para ti, né, através de indicação ou não. E aí nós fizemos, né, há toda uma avaliação, né, bem específica, né, uma anamnese com os pais, geralmente, assim, de 2 a 3 avaliações a gente tem que fazer. Tem umas fotos de uma sala de integração sensorial, então, assim, essa avaliação específica com os aparelhos, né, a gente chama aparelhos, né, mas são todas as estratégias que a gente usa, né, para trabalhar. Então, o terapeuta ocupacional vai fazer essa avaliação específica, mais a coleta de dados junto com os pais e muitas vezes junto com a escola. Entende? Eu ia falar... Porque, assim, ó, e inclusive das escolas também, muitos pais veem assim, né, a prof percebeu, a escola percebeu, né, então muito também das escolas, né, e está aumentando muito isso. E eu acho que é importante, tem que ter essa integração, porque o que eu vou ver ali? Eu sempre vou avaliar a queixa funcional, como eu falei, a terapia ocupacional tem que trabalhar com a queixa funcional. Não adianta a criança vir, eu vejo que ela tem uma disfunção numa área, que eu acho que ela precisa trabalhar a propriocepção, porque ela precisa só subir, né, no espaldar e melhorar o equilíbrio, mas a queixa da mãe não é essa. Né? A queixa da mãe é que ela não consegue se socializar com a criança, né? A criança não se socializa, ela não consegue sair com seu filho, né? Então, eu tenho que pensar o que está impactando na família. Tem que ter uma função, tem algo funcional, né? Ou então aquela criança, aquela criança não consegue ficar sentada, né, para se alimentar, mas o porquê, né, disso. Então, tu vai fazer uma avaliação, o que está acontecendo. Ela não senta, Thaís, ela não consegue se alimentar direito, ela não consegue segurar um talher. Tem que ser funcional, né? Então, tu faz uma avaliação e as queixas, junto com a escola e a família, geralmente fecham. E aí tu vai trabalhar, né? Tu vai utilizar a abordagem. Né? Essa situação que a Thaís está colocando, eu acho de extrema importância, porque a escola, ela tem que trabalhar, ela tem que ser uma aliada. Mas, para ela ser uma aliada nesse desenvolvimento, procurar ajuda, os professores precisam ser capacitados para isso. E como a gente já falou aqui no primeiro bloco, ainda é uma novidade a terapia ocupacional. Então, eu imagino que primeiro os professores tenham que receber essa formação, entender de que forma a terapia ocupacional vai auxiliar aquela criança, para depois passar
para o terapeuta, porque muitas vezes as queixas são, ele é hiperativo, ele não para quieto numa fila, e olha o detalhe que simples que a Thaís colocou, ele não consegue ficar no meio da fila, por isso que ele não para quieto. E Veri, uma coisa que a Thaís traz é que por vezes é só esse detalhe. A criança ela tem uma aprendizagem boa, ela tem outras questões que funcionam. E por isso que a gente diz, não, isso é uma manha dele. Vamos tirar ele da sala alguns minutinhos, né? Isso. Ele vai melhorar. Tu até pode fazer algumas estratégias assim, a gente chama, né, de retirar, mas assim, vamos voltar para isso, daí a gente chama de acomodações. Retira um pouquinho, mas dentro da sala de aula também há acomodações que a gente pode estar trabalhando ali, né? Colocar num lugar que não seja muito barulhento, que não tenha muito movimento das crianças mais na frente, né? Sim. Colocar essa criança sentada mais perto do quadro, mais perto do professor. Questões visuais também, às vezes é muita poluição visual para aquela criança, muita coisa, né, na parede, né? Mas uma coisa importante, Veri, que eu acho assim, que a gente tem que ressaltar, a escola e o professor também tem que estar preparado para essa mudança. Porque já aconteceu muito de, né, assim, tu vai, tu conversa, tu orienta, mas às vezes a escola não faz, ou o professor não faz, porque é difícil. Claro que é difícil, né? Às vezes tu tem que mudar, reestruturar muitas coisas, né? Então, essa abertura é importante também. E se for ver que cada criança, depende da escola que abrange, né? No caso, tem 12, 15 crianças na mesma turma, e se cada uma tiver uma dificuldade, então é essa questão. E é por isso que talvez tirar essa ideia de que poxa, é uma criança que se desenvolve bem, que tem isso, tem aquilo, tá tudo certo. Então, é manha, é isso, tirar isso da cabeça das pessoas, que às vezes é um detalhe que pode estar barrando outras questões. Então, como é bacana ter esse entendimento, Thaís. E isso, né, que tu fala assim, é mãe, é porque ele grita, ele é mal educado. A gente ouve muitos pais virem com essas queixas, sabe? Porque ele grita, porque ele não quer, porque ele se joga, né? Então, assim, é importante saber o que está acontecendo, não é só a birra. Claro, a gente sempre tem que diferenciar, porque a gente tem, assim, a parte comportamental e a parte sensorial. Isso é bem importante, né? Principalmente no TE, a gente trabalha muito com a questão, né, das birras, né? Então, assim, pode ser sensorial, algo que está incomodando ela aí, né? De repente, aqui essa luz está me incomodando muito e eu não estou conseguindo lidar com isso, né? Ou pode ser a birra mesmo, né? Aquela criança, por exemplo, que quer muito alguma coisa, que se joga no chão por isso, também tem que saber identificar quando é sensorial e quando é comportamental. Isso também é muito importante, porque daí são abordagens diferentes, né? Thaís, e o terapeuta ocupacional, ele é convidado a ir para a escola e faz um mapeamento, ele observa a criança em suas diferentes situações. Como acontece isso, geralmente, a intervenção do terapeuta? Né, falando assim no meu caso, geralmente eu estou atendendo a criança no consultório, eu procuro a escola, né? Algumas crianças estão iniciando, eu trabalho muito com criança pequena também, a maioria vai até uns 7, 8 anos, né? Tem alguns maiorzinhos também, mas essa criança chega, né, para mim, eu avalio, vou até a escola, espero até assim, essa professora, né, também observar, né? Muitas vezes os pais levam algumas coisas que eu passo, porque eles estão todos os dias na escola, e eu procuro a escola, converso, né, com a orientadora, com a professora, para a gente tentar trabalhar junto, né, e melhorar essa qualidade do ensino mesmo dele, né, da atividade na sala, né, e essas questões todas sensoriais ou não, né. E o trabalho em conjunto com a família é de extrema importância também, né? Além da escola, a família tem que estar de acordo e colaborar. Tem que ter. Porque assim, geralmente tu atende umas 2 vezes por semana, né? 2 vezes seria o mínimo, né? Nem sempre se consegue, né? Mas geralmente 2 vezes por semana tu faz o atendimento em consultório. Tu tem que seguir em casa, porque é muito pouco tempo. Se tu não der nessa continuidade nesse teu trabalho em casa, e graças a Deus, assim, praticamente todos os pais das minhas crianças assim, são extremamente preocupados e engajados, né? Então, eles realmente fazem, né? Eu oriento, passo algumas orientações para fazer em casa, não da integração sensorial propriamente dita, mas de estratégias, como a gente fala, que podem ser utilizadas no brincar, né? Por exemplo, assim, quando a gente trabalha muito a propriocepção, que eu falo muito, é muito importante. Por quê?
que é o impacto que tu tem de músculo, né? É como tu vai trabalhar essa questão, né, de articulação, se colocar no espaço. Né? Então, isso ajuda muito na questão da modulação. Uma criança que é muito agitada, o que tu pode trabalhar em casa? Brincar de enrolar num cobertor, né? Brincar de puxar, sabe aquele brincar de corda, que tu puxa aquela brincadeira, né? Puxa de um lado do outro. Usar força, usar tato profundo, se jogar nos cobertores, né? Que são brincadeiras que a gente fazia muito com criança, né? Guerra de travesseiro, sanduíche, isso trabalha muito essa questão e ajuda a regular essa criança. E é incrível, assim, os pais trazerem e me mandarem fotos. Teve uma mãe, esses tempos atrás, que me mandou uma foto do filho, que ele não conseguia ficar assistindo. Ele tem um tempo que ele assiste televisão em casa, né? Então, nesse tempo, ele fica assistindo televisão, mas ele está toda hora, ele se mexia, ele não conseguia, né? Era uma coisa que ele gostava. E ela usou uma estratégia que a gente chama, que é uma acomodação, ela pegou num pet shop, aqui, dos cachorrinhos, a caminha, tem umas bem pesadas que a gente pode fazer, né? Tu pode fazer com sementes. E ela colocou na perna dele. E isso a gente pode usar na sala. Então, ele estava sentado. Na verdade, ele estava sentado e tinha o puff. Ele botou os puff e 2 cobertores. Ela disse, Thaís, ele conseguiu ficar uns 20, 30 minutos prestando atenção no que ele gostava pela primeira vez. Então, isso, não é que tu tem que deixar a criança imobilizada, mas não. Só que ele não conseguia prestar atenção nisso. E na sala de aula também é possível isso. É possível que se faça isso. Né? Um simples saquinho, né, faz mais pesado, né? Algumas outras acomodações, eu trouxe algumas fotos também, depois a gente vai começar a mostrar. Eu até, justamente, eu queria chamar, produção, algumas fotos, para que a Thaís já possa comentar alguma coisa, porque a gente tem todo um material bem legal que ela trouxe para nós. Então, tu consegue colocar para mim, produção, as fotos? Tá, então aqui eu trouxe essa foto que nos mostra bem, assim, os 2 tipos, né? Quando tu olhar para a foto da esquerda, né? Da esquerda para mim aqui, um quarto, assim, onde tudo é mais calmo, mais sereno, né? E na outra foto, onde os estímulos, né, são maiores, é mais colorido, né? Tem mais informações. Então, quando a gente olhar, né, ou estiver numa situação assim, os nossos sentidos vão trabalhar de uma forma diferente, né? Então, no esquerdo, né, nossos sentidos estão mais regulados, né, mais calmos, no outro não. Aqui, então, é a minha sala de integração sensorial, né? Então, assim, aqui são vários aparelhos. A integração sensorial, ela exige algumas normas, né, digamos assim, onde tu tem que ter aparelhos. Tu pode ver se ali é um pneu, né? Ele está elevado do chão, a gente regula a altura. Um outro que é um disco flexor, tem uma plataforma, então são vários aparelhos, né, que tu tem que ter, que é obrigado a ter, né? Colchonetes muito grandes, né, com uma espessura, tatames. Então, assim, a segurança é primordial, porque essas crianças, elas se jogam. Aqui é um outro cantinho também, né? Então, a gente trabalha uma atividade mais estruturada, né? Então, assim, uma atividade que tu precisa ficar mais sentado, uma atividade de motricidade fina, né? Uma atividade de pinça, uma atividade de alimentação. Então, a gente, né, divide, né, a sala, para facilitar também. Então, aqui, eu acho bem legal de ver. Sempre, quando a criança vem para avaliação, e eu, vamos supor, hoje ela vai vir e eu planejei uma atividade para ela, está dentro do meu objetivo. Eu preciso que essa criança esteja engajada. Então, o que é importante? Primeiro, ela chega lá, ela está mais agitada ou menos agitada, eu vou regular isso. Né? Com os manejos, eu vou regular. Está muito agitada, eu tenho que baixar um pouco, senão ela não vai conseguir realizar, ou não. Aí, o que acontece? Muitas vezes a criança chega e eu planejei ali, né? Tem essa foto e logo em seguida tem outra. É uma escalada, né? Para mim poder trabalhar a propriocepção, porque ele precisa muito disso, ele vai ter que subir. Ele chegou, ele foi procurar o Senhor Batata, ele tem um Senhor Batata na mão. O que eu fiz? Eu engajei esse brinquedo na atividade. Então, assim, não é que ele vai chegar e vai fazer o que ele quer. Porque muitas crianças chegam, aquilo é um parque de diversão, né? Tem um monte de coisa pendurada, é lindo. A criança adora, mas eu preciso ter um objetivo, né? Eu não posso deixar ela correndo o dia inteiro, senão ela pode só ir numa pracinha. Só não, que é muito importante que ela vá numa pracinha, num parquinho, subir, descer, escorregar. Né? Mas então o meu objetivo é que ele trabalhasse isso.
Então, o que ele fez? Eu utilizei, deixei ele usar o Senhor Batata. Então, ele colocou o Senhor Batata em primeiro ali para subir, aí depois ele conseguiu fazer isso. A mesma coisa no disco flexor. Ele botou o Senhor Batata ali, depois ele foi. Então, esse engajamento é muito importante. Tem que ter essa participação de uma forma lúdica, né? Também. Com certeza. Ó, olha só. Aqui tem um vídeo. Esse é o Pedrinho, né? Eu quero agradecer a Marli, né? Do Círculo Te Amo, que ela me deixou, né, passar as imagens do Pedro, ele é um amor. Então, aqui, ó, se a gente for perceber, ela é uma atividade, mas ele tá só pulando. Não. Ele tem que ter um controle, se ele voltar um pouquinho naquela. Isso, consegue voltar na primeira imagem, Douglas, para nós no videozinho dele se balançando ou pulando no pneu? Se a gente conseguir. Mas, enfim, naquela imagem, ali, a gente... ali, Isto. Então, olha só, quanta coisa tu trabalha ali, né? Ele tem que saber se segurar, ele tem que ter força, ele precisa da percepção, ele tem que estar se segurando mais próximo, porque senão é aquela criança que se joga. Ali ele está pulando, ele está fazendo, além do vestibular, né? Sobe e desce, é pouquinho. Ele tem o pé no chão, porque a dificuldade que a gente chama, né, de estar com o pé mais alto, né, insegurança gravitacional, isso muitas crianças interfere muito. Às vezes a criança até na alimentação, aquela criança que tem dificuldade de ficar na cadeira mais alta, né, falando um pouco também da seletividade alimentar, que fica junto com a, né, com a integração sensorial, o fato daquela cadeira estar muito alta, ele não tem um apoio de pé, já dificulta. São coisas tão sucintas, mas que fazem uma diferença incrível no dia a dia. Com certeza. Mais uma vez, eu vou para um breve intervalo comercial, agradecendo a todos os nossos patrocinadores. O papo está ótimo, Thaís, e quantas informações que são. É bonito de ver, né, Veri? Nossa, muito bem interessante mesmo. E fica conosco, a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais desta noite. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduze, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Telebeneduze. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduze, vestindo felicidade. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Missa da Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Dec Giovanni. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença.
Estamos voltando com o programa Algo a Mais desta noite. Hoje o papo está sendo sobre terapia ocupacional e abordagem de integração sensorial. Estou aqui com a terapeuta ocupacional, a Thaís Siviero Fiore, e também com a Veridiana Valarciota, que é quem nos traz todos esses assuntos que são super importantes na área da educação nas quintas-feiras. E agora, antes de continuarmos o nosso papo, eu gostaria de chamar um videozinho da Kiron Centro Cultural, que é a nossa apoiadora toda quinta-feira da educação, e eu gostaria então que todos pudessem aproveitar um pouquinho. A Escola Kiron é minha segunda casa. Aqui eu me sinto muito bem, porque eu faço o que eu realmente gosto. Então, para mim, a equipe é uma grande família e a escola é como se fosse uma segunda casa. Aprender uma segunda língua abre muitas portas e a Kiron com certeza tem a chave. Na Kiron você aprende idiomas, ganha conhecimento e ainda abre as portas para o mundo. Fazer parte da Kiron é muito gratificante, pois além de tu conviver com pessoas super especiais no teu dia a dia, a Kiron busca sempre fazer o melhor pelos seus colaboradores e alunos. Trabalhar no Kiron é compartilhar experiências, conhecimento e sonhos. My name is Tatiana, I'm an English teacher. Posso dizer que tenho sido muito bem acolhida por todos os profissionais. Vejo que a escola tem bastante preocupação com os seus alunos e tem sido maravilhoso. Tem 3 coisas que juntas formam quem eu sou: minha família, meus amigos e a Kiron. A Kiron é uma escola maravilhosa. Nela, a aprendizagem é garantida. Faço parte de uma equipe competente, qualificada e sempre buscando o melhor para todos. Na Kiron, um dos nossos objetivos é preparar os alunos para explorar o mundo através de um novo idioma. Considero a escola uma segunda família, pessoas com as quais eu posso sempre contar. Para mim, trabalhar na Kiron é trabalhar em família, é estar sempre rodeado de bons amigos. Trabalhar na Kiron ensinando um idioma é orgulhar-se da contínua evolução que podemos presenciar dia após dia, tanto nos alunos quanto em nós mesmos. Trabalhar na Kiron é trabalhar com amor, com respeito e com muita dedicação. A Kiron é minha segunda casa. Aqui eu encontrei amigos verdadeiros, aqui eu encontrei uma equipe maravilhosa que pega os projetos e faz da melhor maneira possível, com brilho nos olhos. Aqui tudo é pensado com carinho. Eu amo trabalhar na Kiron. Que bacana. Amar o que se faz. Um abraço a todos os colaboradores da Kiron Centro Cultural. E agora voltamos com o nosso papo desta manhã. E ver o que mais a gente pode estar pontuando dentro do nosso tema. Laura, o assunto de hoje é muito importante porque, como a gente estava conversando aqui no intervalo, muitas pessoas não têm o conhecimento do quanto uma terapia ocupacional faz a diferença na vida do ser humano, na vida de todos nós. E quando a gente fala em escola, a gente percebe que a escola está atrasada em relação a isso. Porque muitas vezes os professores não sabem, nós professores não sabemos de quanto uma atividade simples, um exercício simples, como os que a Thaís mostrou para nós, vão fazer a diferença para a aprendizagem daquele aluno. Então, eu acho importante que as escolas tomem conhecimento do quanto uma terapia ocupacional pode auxiliar no desenvolvimento dessas crianças. Até questões como referentes à alimentação, à merenda escolar. Muitas vezes as crianças reclamam que não gostam de comer isso, não gostam de comer aquilo, e muitas vezes a gente ouve, é enjoado para comer. Por que a criança não gosta de comer um determinado tipo de alimento e gosta de comer o outro? Então, eu gostaria de que a Thaís colocasse sobre a seletividade alimentar. Que relação isso tem com a integração sensorial? Perfeito, Veri. Assim, muita. Dentro das atividades de vida diária, eu acredito que a alimentação é uma das atividades mais sensoriais que existem.
porque se a gente for observar, todos os sentidos estão envolvidos, né? O cheiro do alimento, quando tu olhar, né, o visual que esse alimento está te proporcionando, né? A textura desse alimento, ela é crocante, ela não é, ela é mole, ela é macia. Então, assim, a maioria das crianças com seletividade alimentar, né, ela tem uma base dentro da dificuldade de discriminação e da hipersensibilidade tátil, né? Então, tá ali alguma coisa envolvendo a disfunção de integração sensorial. Porque, assim, coloca aquele alimento na boca, ele é crocante, ele tem o som, ele tem o barulho, né? Então, a criança tem dificuldade nisso. Ou então, ela coloca todo o alimento e fica mastigando o tempo todo, não sabe discriminar o que é doce, o que é salgado, o que fazer com aquilo. É assim, de extrema importância a gente poder observar o que está acontecendo, por que essa criança não está se alimentando. Né? E com a terapia de integração sensorial, né, voltada para essa seletividade alimentar, a gente consegue assim, muitos e muitos ganhos. Né? Eu tenho assim, de experiência para dizer que em pouco tempo a gente já está conseguindo, com algumas crianças, como se alimentam de uma forma assim, mais adequada. Porque geralmente são crianças que comem só um tipo de alimento, com um tipo só de textura, né? Não conseguem, não é só, não gosto de brócolis, não gosto de banana, não. Alimentos muitas vezes industrializados, por quê? Porque ela sabe que ela já conhece, ele é sempre daquele mesmo formato, ele tem sempre aquele mesmo cheiro. Então, assim, a seletividade alimentar, eu digo que é um assunto à parte, porque ela é muito, muito, muito abrangente. Mas a gente consegue ganhos, assim, maravilhosos. Eu trouxe também algumas fotos, né, de uma criança, né, em que a gente trabalhou isso. Não sei se está mais, acho, no fiozinho, não sei se é possível depois a gente colocar. Onde essa criança, por exemplo, assim, ela comia, era um pedacinho de carne branca, né, um pedacinho de pizza, algum pedacinho de chocolate. Era o dia a dia dela. Ela tinha muita dificuldade de se alimentar. Então, agora ela já está conseguindo comer uma fruta, ela já está conseguindo comer iogurte. Eu trabalhei com granola. Ó, esse é um dos meninos. Mas o que a gente começou antes? Até a gente pode deixar um pouquinho os videozinhos. Aqui a gente começou a trabalhar com a questão da massinha, ou do toque, junto com a propriocepção. Porque não é só chegar lá e colocar a massinha para a criança mexer, ela não vai gostar, ela não vai suportar, tu já está prejudicando. Então, eu trabalho a questão proprioceptiva, que é aquilo que eu falei, de tu carregar peso, de tu ter impacto, né? Coisas mais técnicas, né? Mas acho importante falar, para depois a gente trabalhar aos pouquinhos com uma massinha que tem uma textura diferente, com uma bolinha ali, né, de sagu que tem uma coisa diferente. Ali ele já está querendo pegar o garfo, então tu já trabalha a VD também, né? E aos poucos tu vai introduzindo, então, só um sucrilho ali, a gente vê, só tem um sucrilhozinho, né? Depois foi colocado um outro sucrilho colorido. Então, aos poucos, ele está conseguindo. Olha, ele já está botando... Ali a mãe permitiu a gente fazer a foto sem aparecer o rosto. Mas só para ilustrar um pouquinho, né? Como é tudo muito, assim, demorado, tudo muito lento, né? Mas se consegue, sim, resultados importantes, né? Então, é muito bom, que é o que eu falo de novo da funcionalidade. Dessa mãe chegar, desse pai e te dizer, olha, Thaís, ele está começando a comer, ele está conseguindo comer outras coisas. Gente, a alimentação, assim como o ar e a água, né? É básica, é necessidade básica. Tu imagina a angústia de uma mãe, né? De não saber o que fazer porque aquela criança não come. Daí, né, aquele mito que se tinha, não, deixa lá que quando ela tiver fome, ela come. Não, deixa que... Não, isso não é assim, né? E, então, assim, eu fico muito feliz de ver esses resultados, porque é trabalhoso, a seletividade alimentar é uma coisa muito trabalhosa, né? Thaís, é bom também pontuar dentro, como a gente falou antes do comportamento das crianças, também é a questão comportamental também em relação à alimentação. Então, sim, é bom olhar por quê. Pode ser que tenha alguma disfunção dentro da alimentação da criança. Que isso é, sim, algo que precisa ser visto com urgência, né? E também ver o que é comportamental dentro Exatamente. Não é só porque ela não entra no refeitório. Já teve outros exemplos de uma escola também, né? Da criança não chegar, não gostar. Chega lá, ela... E é verdade, gente, assim, ó, ela olhava o creme de abacate, ela dizia que era um cocô. Mas é a imagem dela. Às vezes tu olha uma macarronada linda, aquela massa com aquele molho para a criança, aquela discriminação, e aquilo para ela é uma coisa aversiva,
e não conseguir comer. Ah, não, é birra, porque... Né? Só que, como eu sempre falo, a gente tem que ver se é uma disfunção sensorial ali ou se é uma birra mesmo. Uma questão de hábito familiar também. Então, é uma avaliação extremamente abrangente também para se trabalhar a seletividade alimentar. É mais uma avaliação junto com a parte toda ali de aparelho, né, mais específica junto com a família. Então, a família também, ela vai ter que em casa, aos pouquinhos, né, tá trabalhando tudo isso. Thaís, e falando assim, em relação à terapia ocupacional, muitas pessoas confundem o terapeuta ocupacional com o fisioterapeuta. Sim. Qual a semelhança e diferença entre esses dois profissionais? Tá, eu falando assim por mim, na verdade a gente utiliza mais as atividades, né, que você pode ver, o fisioterapeuta também utiliza o jogo, né, utiliza toda essa parte mais, não sei te falar especificamente, né, mas atividades mais passivas, né, com o paciente. E nós utilizamos muitas questões da praxis, né, que é essa movimentação e isso tudo, mas utilizando muitas, geralmente, assim, algum objeto, né, para trabalhar algum brinquedo ou algum aparelho também mais específico, né, e pensando mais nessa questão da funcionalidade. Por exemplo, assim, tu vai trabalhar a atividade de vida diária, né, o uso do talher, outras estratégias juntos, né? E sempre a gente tem uma atividade também incluindo, né, nessa terapia. Bacana. E o que mais a gente pode pontuar, Thaís, dentro das estratégias, tanto para casa quanto para a sala de aula? Tá, então, assim, acho que é bem importante, por exemplo, pensando um pouquinho, né, voltando para a sala de aula, sempre ter cuidado com esses estímulos visuais, né, com essa poluição, muitas vezes, visuais, né, o que está interferindo, questão de barulho, então colocar essa criança mais próximo, como eu já falei, ou talvez não numa janela onde fica muito, né, movimentado. Usar algumas estratégias, por exemplo, o apoio de um pezinho, né, de um saquinho de peso, um apoio de pé. Muitas vezes a criança precisa desse apoio de pé, né, pode ser uma bolinha, pode ser uma caixinha, alguma coisa para esse pé não ficar, né, o tempo todo balançando. Algumas estratégias, por exemplo, de audição, os abafadores, que às vezes a criança precisa chegar com o abafador, e esses fones de ouvido, né? Chega, depois, aos pouquinhos, a gente vai trabalhando junto na terapia, a família, para que se tire isso, né? Não é porque, então ela tem que estar sempre com isso para poder, não. Aos pouquinhos, o nosso objetivo é fazer com que ela não precise. Mas, em alguns momentos, ela precisa, né? E isso só vai ajudar. Então, a gente tem que saber. Existem alguns coletes que se falam, né, ponderados, que são os coletes de peso, né, dentro da integração sensorial. Eu acho assim, tem que se ter muito cuidado, né, porque envolve assim questão de postural, de musculatura, né, o peso da criança. Então eu não costumo usar muito isso. Vários pais me perguntam, porque tudo que é pesado, tudo que te dá um tato profundo, te acalma, te ajuda. Né? Então, tem muitos pais que me perguntam, se eu usar, eu digo, olha, eu já sou um pouco ponderada nisso, porque eu acho que não é tão válido. Tem as brincadeiras, os de se jogar, o de brincar de rolar no cobertor e puxar, que eu acho que funciona muito. O se jogar de cima do sofá nos almofadões, isso tem a mesma função praticamente do colete, e eu acho que é muito mais válido e mais prazeroso, que a criança, às vezes, ela tem aquilo, mas fica, né, aquele negócio te incomodando o tempo todo, né? Então, são... entre outras, né? É isso aí. Veri, o que mais a gente pode pontuar nessa manhã, fazendo as considerações finais dentro desse tema? Tudo que a Thaís está colocando, eu estou achando assim de extrema importância, porque o que a gente sempre almeja é o desenvolvimento integral e global da criança. E o serviço do terapeuta ocupacional, ele é extremamente fantástico, porque está trabalhando a diversidade do ser humano, né? Desde a ação que esse ser humano tem no mundo, do significado da pessoa de ser, de ter, de compartilhar suas experiências com os outros. E sempre é importante que a gente eduque as crianças para que elas sejam independentes. E é o que esse profissional faz. Ele dá oportunidade para que a criança seja autônoma em suas atividades cotidianas, suas atividades diárias. E quando a gente fala em atividades diárias, a gente não para pensar em quantas atividades a gente faz durante o dia, quantas atividades diferentes a gente desempenha durante o dia. E às vezes a criança tendo uma dificuldade, isso vai ser muito prejudicial para a criança, porque se a gente tiver uma dificuldade de se alimentar, não podemos dizer que essa criança está sendo
está sendo chata ou está sendo enjoada. Ela tem uma dificuldade ali que precisa ser descoberta e ser tratada. Então, o ser humano, ele realmente tem muitas facetas que as pessoas, os profissionais, eles são capacitados para entender, e que esses profissionais conseguem entender e dar oportunidades para que se desenvolvam da melhor forma possível. Então, tem que ter sempre o apoio da família, o apoio da escola, o apoio do profissional, dos diferentes profissionais que formam a rede de apoio da educação, para fazer com que essas crianças sejam cidadãos do bem, que consigam se envolver na sociedade, que consigam transformar a sociedade, e construir um mundo mais justo, mais humano, sem tantas diferenças. Então, já falando nas considerações finais do momento de hoje, foi um momento de muita aprendizagem. Eu agradeço a Thaís por estar aqui, por estar passando essas informações. Eu que agradeço. Tenho certeza que todos que estão nos assistindo vão aprender muito, saber um pouquinho mais sobre o terapeuta ocupacional. E tomara que as escolas consigam ter este acompanhamento tão importante da terapia para conseguir fazer com que as nossas crianças cresçam mais saudáveis, mais felizes, consigam desenvolver todas as habilidades, todo o potencial que elas têm. Porque todos aprendem de maneiras diferentes, mas todos aprendem, né? Então, Laura, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Eu agradeço a todos que nos acompanharam na noite de hoje, nesse momento tão importante quanto as Quintas da Educação. E sempre lembrando de agradecer às lojas Rubs, que me vestem em todos os programas Algo a Mais. Então, um grande abraço para a Nayara e para a Ju. E dizer que a coleção Primavera-Verão está lindíssima, com muitas cores, muitos modelos. Então, um convite para que as pessoas visitem as lojas Rubs para ver a linda coleção que lá se encontra. Então, meu muito obrigada a todos. Maravilha, obrigada, Veri. Thaís, tuas considerações finais para esta manhã? Bom, mais uma vez eu agradeço a vocês, a Conecta, né? Espero ter podido ajudar um pouquinho que seja, né? Eu acho que pensando, né, no bem-estar das nossas crianças, né, dos nossos jovens, dos nossos adultos, né? Coloco à disposição, se eu puder ajudar de alguma forma. Né? E agradeço de coração. Muito obrigada. Maravilha, Thaís. E assim, vamos finalizando o nosso programa desta manhã, agradecendo a Thaís, a Vera, a você que está em casa, nos acompanhou, aos professores que puderam nos acompanhar também, que é tão importante também temas como este, levar para o nosso dia a dia, para quem lida principalmente com a educação. Então, pessoal, agradecendo a todos, convido para que fiquem na programação da Conecta Mais. Hoje nós temos o Conecta News agora, a seguir, e logo após o programa B-Night. Então, um abraço a todos, até amanhã, 6:45 da noite.